Bom, agora a gente vai falar com o Gelton, né? Você que está pensando assim, eu vou terminar o ano de 2012 endividado e é muito possível que eu vou começar o ano de 2013 também endividado. O Gelton, um homem de Deus, né? Ele pode nos ajudar duas vezes, porque além de ser um economista especialista na área, é um homem de Deus e vai certamente trazer orientações para você de casa, de uma perspectiva, inclusive cristã, né? Para que você possa melhorar cada vez mais o seu rendimento, diminuindo as possibilidades de endividamento, né? Aproveitando aí o seu 13º, as férias, né? Nessa época, né, Gelton? Seja bem-vindo, viu? Nessa época onde as pessoas têm assim, um pouquinho mais de esperança em relação às finanças, né? Porque tem um valor extra ali. Quais as dicas, por exemplo, que a gente poderia dar para o pessoal de casa para não perder a oportunidade de sanar alguns problemas de dívidas com esse dinheiro extra que vem aí? Que muitas vezes até já está comprometido, né? Isso. A primeira coisa, como a gente está tratando de uma informação, às vezes de bênçãos que o Senhor pode trazer para a nossa vida, eu queria começar falando de Provérbios 21:20, que fala que o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Então, Nossa, doeu no fígado, viu? É bom porque a gente tem que fazer primeiro algumas ponderações e diferenças entre o que é dívida e o que é inadimplência. A gente vê sempre as pessoas falando que o nível de endividamento tem subido ao longo dos últimos anos. E a inadimplência nem tanto. Então a gente percebe através dos dados econômicos, desde agosto, grande parte da população vem quitando as suas dívidas para executar o consumo no fim do ano, né? Mas é bom lembrar e é bom ser prudente que o mês de janeiro nós temos aí algumas contas que chegam todo janeiro e é bom que a gente faça uma previsão orçamentária disso para que aproveite bem o recurso e possa, através dos sonhos aí, né, equilibrar isso com as finanças para que a sua família também seja realizada. Você tocou num ponto aí que não faz parte da cultura brasileira, fazer previsão orçamentária. Isso. Né? O brasileiro, acho que ele nem sabe às vezes que palavra é. Quando fala previsão, eu só lembro de chuva, né? A questão orçamentária passa longe. Então, você acha que a gente precisa reeducar, então, a nossa população para que ela consiga errar menos nas contas? Na verdade, a gente tem aprendido muito, né? Primeiro que esse processo de redemocratização, esse processo de estabilidade econômica é muito recente. E aí a gente está aprendendo a lidar com isso, a grande parte da população. Então, uma coisa que é fundamental, você não tem que fazer um curso de economia, de administração, para entender disso tudo. Você tem especialistas que podem te orientar, né? Por outro lado, é bom saber que você tem opções. Então, mesmo as opções bancárias, de juros, de taxas e mesmo de investimentos. Então, você pode fazer um equilíbrio orçamentário através dessas anotações diárias que são fundamentais para que você tenha o equilíbrio, né? Até para que você saiba onde está indo o seu dinheiro. E, principalmente, não gastar mais do que recebe. Os últimos dados mostram que 85% da população brasileira, isso não é uma característica só nossa, gasta mais do que o salário, né? Se a gente pegar o endividamento, comparar a população brasileira com a norte-americana, nós estamos muito bem. Porque o norte-americano, ele em é mais equilibrado nesse endividamento, ele tem 3 vezes da renda anual comprometida. Então, e outra coisa que é importante a gente ressaltar é a mudança do padrão de consumo. Se no início a gente tinha necessidades básicas, que eram de alimentação, essas mudanças trouxeram outras necessidades e outras vontades. Então, primeiro foi a linha branca. Então, às vezes, quem trocou o fogão vai trocar a geladeira, vai comprar um outro utensílio. Vem também para os bens como televisões e aparelhos eletrônicos, que tem um crescimento a partir do último ano muito forte, que isso quer dizer que a gente está mudando o patamar. Isso é muito bom. Agora, por outro lado, alguns bens que exigem um esforço e um planejamento melhor, têm comprometido grande parte da renda. Por exemplo, a aquisição de veículos, que as pessoas não fazem as contas. O cara, às vezes, ganha lá R$3.000, a prestação do carro é 1.000, eu pago.
mas ele não vê seguro, as outras despesas PVA, que estão embutidas nisso. Estacionamento, tudo isso. pneu. E você tem como prever, né? É importante que o carro seja utilizado. E é bom também refletir se esse carro, se é utilizado para trabalho, qual a rentabilidade, qual a perda que você tem ao longo dos anos e qual o momento de fazer a troca do carro, né? Por outro lado, se a gente fizer uma observação e uma análise mais aprofundada, nós vamos perceber que há um período, principalmente nos fins de semana, em que as locadoras têm grandes promoções. Então, se você usa o carro só o fim de semana, quem sabe não é a hora de fazer um estudo, e aí você pode até trocar de carro todo fim de semana, né? Em vez de ter uma despesa fixa, utilize o carro nos momentos que você vai precisar. Dependendo do deslocamento que você faz, sai mais barato o táxi, né? E, se possível, utilize o transporte público, porque isso também gera uma economia não só para você, mas também para a cidade, em termos até de locomoção e conforto de todos nós. Você tocou num ponto interessante, que é a questão dessa nova possibilidade de compra, né? De consumo do consumidor brasileiro, né? Isso. A gente realmente ainda não sabe lidar, porque a gente vem de um histórico inflacionário muito grande, né? Onde a gente tinha que ficar estocando alimento dentro de casa, porque senão a gente não teria condição de ter o que comer daí a um tempo. E agora a gente tem certo poder de compra, onde você tem até algum dinheiro sobrando. Mas você não acha, por exemplo, que a mídia comercial, né, sabe muito bem disso e sabe que o Brasil é um consumidor em potencial e tem investido pesadamente na gente, e haja vista que as novas tecnologias têm chegado para o Brasil. Você acabou de comprar um celular agora, semana que vem tem o mesmo celular, mas ele tem um aplicativo diferente, tem um desenho diferente, tem uma câmerazinha do lado oposto, e aí ele já vem com um valor bem mais caro e todo mundo quer aquele. Você acha que a gente também não precisa passar por uma reeducação até mesmo? Não seria até um problema de caráter, às vezes, da própria pessoa, de ter o domínio próprio, por exemplo, que é um dos dons que o Espírito Santo, das manifestações do fruto do Espírito, melhor dizendo, é o domínio próprio. Às vezes, você não acha, sendo um economista cristão, falta na gente, muitas vezes, o domínio próprio, certas manifestações do Espírito, para que a gente consiga falar, não, eu tenho esse celular aqui, ele me atende muito bem e tal, eu vou esperar quando folgar, não, eu já quero aquele, aí ele já financiou aquele, aí ele pega um outro mais novo, aumenta um pouco na prestação, não, aumenta só R$10 por mês, etc. Você não acha que talvez seja também um problema de caráter, às vezes? A pergunta é, você é o que você tem? Se você tem uma necessidade de mostrar aquilo que você não é, muitas vezes você vai tentar provar isso através do consumo, né? E tem uma frase que eu gosto muito que fala sobre o status, é a definição de status. É comprar algo que você não tem, né, com um dinheiro que você não possui, para mostrar para alguém que você não gosta aquilo que você não é. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer são escolhas. E em família, né? Entender que a questão e o problema financeiro é uma doença que tem que ser tratada. E tem que ser tratada em família, com conversas, com companheirismo e com perdão. Porque se a gente trabalha do ponto de vista orçamentário, com o dedo da acusação, cada um tem uma série de juízos de valores. Não vai sobrar a família inteira. Pode achar que uma televisão é mais importante que aquilo, então. Nós temos que ter uma clareza, né? Eu acho que algumas coisas, posturas, são simples, né? É de decidir junto, de ter um local para fazer essa decisão. Isso não pode ser uma conversa na cama. A cama se torna um problema quando você briga lá o tempo inteiro. Nem no café. A gente está tomando um café aqui, vai ficar brigando, né? Então, tem um momento específico para isso em família, junto com os filhos, para fazer essa previsão, estabelecer o que tem sido gasto, quais são as prioridades da família. Muitas vezes você está com um carro bom, não precisa trocar agora. E aí, você vai trocar o carro e comprometer parte do seu salário, ou você vai guardar um dinheiro para viajar daqui a 7 meses com a sua família? São escolhas, né? Tem que fazer escolha. E é bom que seja em família. E entender que esse recurso é dos dois. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai perguntar?
Pode Não, ficar. pode, Então tá bom. mas eu comento. Sim. Assim, chegou um momento tão esperado do brasileiro, que é o famoso 13º, primeira parcela e segunda parcela. A primeira parcela acho que vem agora em meados desse mês, né? Segunda parcela. Até o dia 20, né? Segunda parcela em dezembro. Bom, e o brasileiro fica, acho que todo o cidadão de qualquer país entra naquele estado de alegria, né? Chegou o 13º. Mas, em janeiro, você tem IPVA, IPTU e tantos usos aí, né? E qual seria uma mini fórmula, uma fórmula universal, alguma coisa básica para que o cidadão entenda que recebeu, mas que daqui 2 meses, daqui a alguns instantes, parte desse valor precisa ser destinado para tais e tais custos. Para que não chegue em janeiro, material escolar, IPVA, tanta coisa, eu gastei tudo. Tem a dívida do que gastou, porque geralmente gasta, ainda coloca alguma coisa para parcelar, e além de tudo vai herdar algumas dívidas que já está programada para janeiro. Isso. Eu acho que a primeira coisa é não achar que o mercado é burro. Né? Então a gente tem aquela ânsia de consumo, fala assim, vou consumir agora porque depois isso vai aumentar. Né? Então é perceber que as coisas elas acontecem com uma certa sazonalidade. Sim. Da mesma forma que você sabe que vai chegar o salário, todo mundo sabe. Então o vendedor de carro vai falar que essa é a última semana para você fechar um negócio, senão você perde. O vendedor da geladeira e todos os outros mais. Né? Não é à toa que existe todo um estudo para acompanhar isso. Né? Agora, eu sempre recomendo que a primeira coisa é saldar dívidas. Se tem dívida, resolva primeiro, antes de querer ir para o consumo. Né? Nada melhor do que ter uma estabilidade para você pensar a sua vida. Né? E outra coisa, dívida, não a trate de maneira errada. Né? Não se entristeça, não fique prostrado, não entre em depressão, entenda o problema. Você falou da questão da acusação aí. Entenda o problema e vamos resolver, não é isso? Então, o 13º, não só o 13º, mas esse complemento que vem no fim do ano, ele deve ser utilizado ou para quitar as dívidas ou para fazer reservas, né? E verificar várias condições. A gente tem, por parte das prefeituras hoje, se você quita o IPTU com antecedência, você tem desconto. Da mesma forma para o IPVA. Se você conseguir que o seguro do carro não vença nessa época, mas seja, por exemplo, no meio do ano, você consegue, ao longo do ano, distribuir isso e não concentrar muito os gastos. E, como bem disse em Provérbios, né? Receber o dinheiro, não sai disparado comprando, não. Vê o que é necessidade, né? E o que é vontade de consumir. Se for vontade, anota numa lista, verifica junto com a família, espera uns 15 dias. Eu contei aqui uma vez, na Rede Super, da minha mãe que queria comprar um sofá. E aí me pediu ajuda. Isso era outubro do ano passado. E aí eu falei com ela, mãe, essa época vai tudo estar aumentando de preço. Vamos esperar março do ano que vem, porque eles vão estar com o estoque cheio e vão ter que desovar isso. A senhora tem problema de comprar um sofá da geração passada? Não. Eu falei, então tá. Em março nós conseguimos com 30% de desconto daquele valor anterior. E isso você pode usar para diversas coisas. Então é discutir em família quais são as prioridades. E receber o dinheiro, não sai correndo, não. Verifica primeiro, controla, respira fundo. Pesquisa. Pede sabedoria a Deus. Isso é muito importante. O bom de você tratar com um economista cristão é isso aí. Ele fala, ele tem problema nenhum falar, pede sabedoria a Deus. Porque do jeito que as coisas vão, a gente não consegue ter sabedoria sozinho. Eu ia até comentar sobre isso que você falou, achei muito interessante, porque no meio cristão é muito comum a gente ver pessoas com uma fé que ela tem que ser canalizada. Ah, não, Deus proverá, Deus vai prover, aí vai e compra aqui, compra ali. É uma fé irresponsável, irresponsável, né? Porque a nossa fé ela tem que ser inteligente. Não, eu tenho fé em Deus, mas eu faço a minha parte. A minha parte é o quê? Trabalhar e consumir de maneira consciente. E administrar bem. Exatamente. Deus não é obrigado a ir atrás sanando todas as minhas dívidas. É uma fé que dá arrepio no economista, né?